Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nós vamos continuar apresentando os recursos do Flutter e nesta semana nós veremos o widget List View e também o widget List Tile. Exibir uma lista de dados é uma das tarefas básicas em aplicativos para celulares e o Flutter ele inclui o widget List View, que torna muito fácil realizar esta tarefa. O widget List View é uma lista rolável de widgets organizados linearmente, sendo um dos widgets de rolagem mais utilizado. Ele exibe os seus filhos um após o outro na direção da rolagem, sendo que no eixo cruzado os filhos são obrigados a preencher o List View. Existem 4 opções para construir um List View e eu vou focar nas duas principais. A primeira é usar o construtor padrão que recebe uma lista de widgets explícita de filhos. Esse construtor ele é apropriado para exibições de listas com um pequeno número de filhos, ou seja, lista com poucos itens. O segundo construtor ele usa um Index Widget Builder que cria os filhos sob demanda. Esse construtor ele é apropriado para exibições de listas com um grande número de filhos, ou seja, com um grande número de itens. E nessa aula nós iremos iniciar definindo o layout padrão usando os widgets Material App e Scaffold, conforme eu já tenho mostrado nas aulas anteriores. Dessa forma nós teremos um layout padrão construído, como mostra essa figura. A seguir, eu vou criar um método chamado buildListView para definir os itens do ListView. E para criar o ListView, nós vamos usar o construtor padrão, definir uma lista de widget filhos e aí eu vou usar o widget ListTile, que é um dos widgets mais usados para construir um ListView. Aí eu vou posso definir mais de um e o resultado final nós vamos ter o ListView definido aqui no body do Scaffold. Assim, para criar um ListView usando o construtor padrão, nós definimos o construtor e a seguir nós definimos uma lista de widget filhos, onde o widget mais utilizado é o widget ListTile. Mas nós podemos utilizar outros widgets como filhos aqui no ListView. Eu não sou obrigado a usar o widget ListTile. Usando o widget ListTile, nós temos acesso a diversas propriedades, como a propriedade Title, onde eu posso definir um texto, que vai ser a primeira linha de texto do ListView. Posso também definir um parâmetro Subtitle, que define a segunda linha de texto. Aqui ele vai usar uma fonte menor e uma cor mais clara. Posso usar o parâmetro Leading, que vai adicionar uma imagem ou ícone no início do ListTile. Posso usar o parâmetro Trailing, que vai permitir incluir uma imagem ou ícone no final do ListTile. E se eu quiser detectar a seleção de um item pelo usuário, eu posso usar a função onTap e definir aqui uma ação, ou posso usar também onLongPlace, que vai ter um efeito visual quando o usuário selecionar o item. Então, eu vou abrir aqui o meu projeto e vou abrir aqui o emulador Genymotion que está em execução. Então aqui eu estou definindo o layout padrão que você está vendo aqui em execução no Genymotion. Pode ver que eu estou aqui com o menu de execução exibindo as opções aqui para mim atuar sobre o meu aplicativo. E aqui eu já defini o meu método buildListView e vai ser aqui que eu vou criar o ListView. Então eu vou subir aqui, que eu vou trabalhar apenas aqui nesse método. Então aqui eu poderia fazer assim, eu poderia indicar que eu estou retornando um ListView, mas no Dart eu não sou obrigado a colocar esse tipo de retorno aqui, então eu vou deixar sem. Então eu já criei o construtor que eu vou usar, que é o construtor padrão, e aqui geralmente eu vou definir uma lista de filhos, que vão ser os widgets que eu vou usar aqui. Por padrão, eu vou usar o ListTile. E aqui eu tenho acesso a diversas propriedades. A primeira, propriedade Title, onde eu posso definir um texto. Vou colocar aqui texto. O Hot Hello já me mostra o texto aqui. Eu posso usar também a propriedade Subtitle,
onde eu posso definir um texto, que no caso vai ser um texto com uma fonte menor e mais claro. Eu posso usar o argumento leading e definir um ícone ou uma imagem. E aqui, usando a propriedade icons, eu tenho acesso a diversos ícones, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, location. Ele vai colocar um ícone no início do list tile. Eu posso usar também o parâmetro trailing, que vai permitir eu incluir um ícone ou imagem no final do list tile. Note que aqui só estou trabalhando com um list tile, mas eu posso definir mais de um. Então ele vai definir o segundo item. Aqui eu vou mudar o ícone para a gente ter uma coisa diferente, que é aqui. Então agora eu tenho 2 itens na lista. Se eu quiser indicar que um está selecionado, eu posso usar a propriedade selected e colocar aqui true. Note que ele vai destacar em azul aqui o selecionado. Se eu quiser desabilitar, usar o parâmetro enabled e vou colocar o padrão é true, eu vou colocar false. Você vai ver que o segundo item ele já ficou mais clarinho, né? Com true ele fica habilitado, com false desabilitado. Agora se eu quiser, deixa eu colocar aqui como true, né, para mim poder trabalhar com ele. Se eu quiser definir a seleção do usuário, ou seja, quando o usuário selecionar um item, uma ação seja realizada, eu posso usar as funções onTap, e aqui eu vou definir a função anônima, e aqui eu posso dar um print, ó, ok. Então agora se eu ver aqui no meu debug, ó, no console, no primeiro item eu coloquei um onTap, se eu clicar aqui, olha lá, ok. Posso usar também, além do onTap, eu tenho a opção de onLongPlace. Aqui eu vou definir da mesma forma, numa função anônima, uma ação. Aqui eu não vou imprimir nada. Aqui o efeito do onLongPress, no segundo item, ó, quando o usuário selecionar, você percebeu a diferença? Ele tem um efeito que o onTap não tem. Então agora você percebeu que se eu quiser obter a seleção do usuário em cada item eu vou ter que definir o onTap ou o onLongPress. Então se eu tiver muitos itens, isso fica inviável, né? É por isso que para muitos itens nós usamos o outro construtor. Agora, eu não preciso e nem sou obrigado a usar somente o list tile. Por exemplo, eu posso usar aqui, ó, empilhar também, vou usar o outro widget, o widget texto de exemplo. Olha, e coloquem alinhado. Posso colocar também, por exemplo, um container. Aqui eu vou definir a cor dele como verde. E vamos colocar uma altura aqui igual a 60. Olha aqui, então ele empilhou aqui, ó, o texto e o container. Então assim, nesta aula nós vimos como criar um list view usando o construtor padrão. Lembrando que esta opção ela é indicada para um número pequeno de itens, pois todos os itens eles são carregados na memória quando exibidos na tela. E isso pode afetar o uso da memória se você usar muito o item. Na próxima aula, nós veremos como usar o list view para um grande número de itens, que é uma maneira mais eficiente usando o outro construtor.